Boa noite, a paz, igreja. Vamos dar sequência à exposição, Salmos 2. Eu já convido os irmãos para abrirem, e o Rafael também. NVI, ok? Vamos à leitura. Tem umas pessoas que gostam de abrir na Bíblia, está aqui em cima também. Não vejo mais ninguém procurando, então podemos ler. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Até aqui a leitura do capítulo encerra. Vamos orar mais uma vez. Deus, o Senhor é maravilhoso. E é um privilégio servi-lo. É um privilégio estarmos aqui hoje, podemos aprender mais da Tua Palavra, e nós oramos pedindo ao Senhor o auxílio, que o Teu Espírito Santo nos conduza durante essa exposição, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos corações. Se porventura tiver alguém com o coração duro, com dificuldade, sem querer compreender, que o Teu Espírito Santo troque esse coração, colocando um coração sensível à Tua Palavra, Deus. E que o Espírito Santo do Senhor também aplique essas verdades para que nós possamos não somente ouvir, não somente entender, mas principalmente praticar, principalmente, Deus, atender a advertência aqui dada hoje. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria já sabe, só se tiver algum visitante que não sabe, que a gente começou na semana passada a expor os Salmos. A pastora Dilma trouxe o Salmo 1, muito bem exposto, e nós hoje vamos dar sequência ao Salmos 2. E eu queria, só a título de curiosidade e também uma introdução, falar algumas coisas sobre os Salmos. Os irmãos sabem que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E isso tem 50 anos já, que a Bíblia é o livro mais lido, já foi traduzido para mais de 3.000 idiomas. E os irmãos sabem qual que é o livro da Bíblia mais lido? É o livro de Salmos. Ficou fácil, a gente está falando, eu podia falar outro livro aqui, não ia ter nada a ver. Mas os irmãos sabem qual que é o Salmo mais lido? Vamos fazer um teste. Quem acha que é o Salmo 1 que a pastora Dilma pregou? Não andem no conselho dos ímpios, não se assentem na roda dos escarnecedores. Não. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Já levantou quase a metade da igreja. Tem um Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Alguém acha que é esse? Olha, tem gente que acha. A gente vai chegar, eu estou indo por ordem. O Salmo 40, esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Alguém acha que é esse? Ninguém. Salmo 51, que Davi, depois que ele foi pego em pecado, ele falou: Deus, limpa-me com isopo, cria em mim um coração inabalável, cria em mim um espírito forte. Quem acha que é esse? Ninguém. Então o povo está achando que é o 23, ou quem acha que é o 91? A maioria acha, tem uns que acham que é o 23 e o 91, pelo que eu percebi, mas é o 91. O salmo mais lido: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço passarinheiro. Esse é o salmo mais lido. E é difícil a gente poder acertar, porque são muitos. São 150. Esses dias eu vi um pastor chegando, ele ia pregar sobre a relação do cristão com a Bíblia.
em Hebreus. Aí ele chega, meus irmãos, vamos abrir no Salmo 151. Aí ele espera uns 2 minutos, um tanto de gente procurando, aí o povo não acha, ele é sobre isso que a gente vai falar. Abre a Bíblia em Hebreus. Salmo 150, são 150, eu já ia falar tem 150 capítulos. Salmos são 150 salmos, 150 cânticos. Aliás, o termo aqui, a palavra salmos no grego, significa um cântico, que deveria ser acompanhado, deveria ser cantado com instrumentos de corda, como a harpa, por exemplo, do rei Davi, que ele cantava várias vezes, tocava lá. E Salmos, meus irmãos, é um livro muito importante. A igreja primitiva sabia vários salmos de cor. A gente mal está sabendo, o Senhor é meu pastor, então o 91, que é a Bíblia fica aberta nele, né, em muitas casas, mas a igreja primitiva sabiam vários salmos de cor. Salmos, ele do Antigo Testamento é o livro mais citado no Novo Testamento, sabiam? 83 vezes ele foi citado no Novo Testamento. Jesus, ele citou os Salmos, ele viveu os Salmos. Nos Salmos nós vemos várias profecias messiânicas falando que Jesus iria vir. Nos Salmos tem um pai da igreja, o nome dele é Atanásio, que ele dizia que a maioria das escrituras fala a nós e Salmos por nós. Porque muitas vezes nós temos dificuldade como expressar diante de Deus nossa tristeza, a nossa solidão, a nossa ira, a nossa dúvida, o nosso arrependimento. E aqui a gente vê exemplo de homens que passaram por tudo isso e como que eles se achegaram a Deus, nos ensinam, nos consolam, nos exortam. Salmos, meus irmãos, às vezes nós não sabemos como falar, mas através desses preciosos exemplos nós podemos tirar como lição para a nossa vida e orarmos a Deus, entoarmos louvores, cantarmos a Ele, nos expressarmos diante dEle. O livro de Salmos é classificado como um livro poético ou sapiencial. A Bíblia tem várias classificações. Se a gente pegar os 39 livros do Antigo Testamento, começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Logo depois vem os livros históricos, 12 livros. Aí já temos 17. Depois temos 5 livros poéticos. Aí vamos ter Salmos, vamos ter Provérbios, vamos ter Eclesiastes, vamos ter Jó, vamos ter Cantares, 5 livros. Aí já deu 17 mais 5, 22. Depois nós vamos ter 5 profetas maiores, 22 mais 5, 27. E depois encerra com 12 profetas menores, dando 39. E dentro dessa classificação, o Salmos está dentro dos livros poéticos. E dentro do livro poético Salmos, nós vemos várias subdivisões. Nós temos hinos, salmos cantados, como o Salmo 8, ó Senhor, quão magnífico na terra é o seu nome. O Salmo 136, que todos aqui conhecem, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É um salmo de louvor a Deus, um hino de louvor. O Salmo 150, louvai ao Senhor todo ser que respire e louve ao Senhor. Temos salmos de penitência, que eles expressam o arrependimento pelo pecado. O Salmo 51, que eu acabei de dizer. O rei Davi, ele tinha pecado com Batseba, o profeta chega, mostra para ele, depois de um tempo ele tentando esconder, e quando ele cai em si, realmente, Deus, pequei contra ti, lava-me como isopo, tira essa sujeira do pecado, cria em mim um coração inabalável. É o Salmo 51, um salmo que ele está expressando a penitência, o arrependimento pelo pecado. Temos salmos de sabedoria, que são observações gerais sobre a vida. Um salmo conhecido, Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. O Salmo 73, que é um salmo conhecido, onde que o salmista ele vai começar falando, olha, quase que meus pés vacilaram, porque eu comecei a reparar a vida do ímpio, da pessoa que não segue a Deus, e eu vi que ele é bem de vida. Eu vi que o ímpio não adoece, eu vi que o ímpio é próspero, eu vi que ele fala mal de Deus, que ele não quer seguir a Deus, e ele está vencendo na vida, ele não pega Covid, ele não fica desempregado, a família dele é feliz. Aí o salmista ele diz, até que eu entrei no templo do Senhor, então eu vi
o destino dos ímpios. É um salmo aqui de observação da vida geral, um salmo falando de sabedoria. Temos os salmos messiânicos, que descrevem um Messias, um ungido de Deus, que vão ser citados lá no Novo Testamento. E aqui tem um pastor, John MacArthur, que ele separa pelo menos 20 profecias messiânicas. Nos Salmos, Deus anuncia que Cristo é seu Filho, nós vamos ver hoje no verso 7 do capítulo 2. Em Salmos, aqui, nós vemos que estava escrito, Cristo ressuscitará do túmulo, no Salmo 16, 10. As mãos e os pés dele serão transpassados, já estava profetizado nos Salmos 22, 16. Pessoas iriam lançar sorte sobre as suas vestes, Salmos 22, 18. Nenhum dos seus ossos será quebrado, já estava escrito bem antes de acontecer no Salmo 34, 20. Vinagre e fel serão oferecidos a Cristo, Salmo 69, 21. Cristo ascendeu ao céu, Salmo 68, 18. O trono de Cristo será eterno, Salmo 45, 6. Tudo isso, muito tempo antes de acontecer, já estava sendo dito aqui no Salmo. E depois, no Novo Testamento, os apóstolos vieram e eles interpretaram isso que já tinha sido profetizado. Temos também os salmos imprecatórios. Sabe aquele momento que você está com raiva? O cara pisa no seu pé, faz raiva. Daí é um sentimento humano, e aqui foram pessoas humanas que escreveram. Então, os salmos imprecatórios são os salmos que pedem o julgamento de Deus para com seus inimigos. Um exemplo, o Salmo 35. O salmista fala, defende-me do Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Despeje sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Está nervoso aqui. Salmo 137 vai falar, esmague os filhos deles, os meus inimigos, nas rochas. Isso daqui não é um ensinamento, mas é um salmista que estava passando por um momento de dificuldade. Ele fala, Deus, toma minha guerra aqui, guerrei por mim, acaba com o povo que está me perseguindo. São salmos imprecatórios, salmos de lamento. Exemplo, quando Jerusalém estava retornando do exílio nacional. Temos os salmos de romagem, que são 15 salmos. Os irmãos sabem o que é romagem? Peregrinação, viagem. O povo, quando eles iam para Jerusalém para poder adorar, era um percurso, não era igual hoje, você entra no carro e vai para a igreja. Demoravam vários dias, e eles iam cantando. Eles iam cantando esses salmos, esses 15 salmos. Dentre eles, eu separei um que é muito conhecido, que é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. É um salmo que o povo ia cantando. Imagina um tanto de gente cantando isso durante a viagem. Salmos de romagem. Aliás, a gente pode falar aqui que os salmos, eles eram o cantor cristão do povo hebreu. E os próprios cantores cristãos, depois, os primeiros, eles pegavam muitos salmos e musicaram eles para serem cantados nas igrejas. O próprio Salmo 91 é uma música. O pastor Glaico canta ela várias vezes aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é uma música que foi musicada aqui dos Salmos. É muito importante esse livro para nós. E esse livro, ele tem vários autores. Por um período de tempo muito grande. Nós temos aqui Salmos 90. Quem escreveu? Moisés, 1500 anos antes de Cristo. E temos também Salmos 136, que foi escrito no período pós-cativeiro babilônico, que foi aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, você pega 1500 para 500, está dando aqui 1000 anos, aproximadamente, que demorou para fechar os Salmos. Então, um período de 1000 anos que foi feito essa compilação desses 150 Salmos. Quem foi o autor que mais escreveu o Salmo? Daí todo mundo sabe. Davi, o rei Davi, 73 salmos, tem autoria lá no cabeçalho, Salmo de Davi, Salmo do rei Davi. E ele escreveu salmo de penitência, salmo de lamento, salmo de imprecatório, salmo de tudo aqui de hino de louvor, o rei Davi escreveu.
o segundo que mais escreveu, que escreveu 12 salmos, foi um músico que foi colocado pelo rei Davi, o chefe de música lá. Qual que é o nome dele? Asaf. Foi o segundo que mais escreveu. Depois dele, temos também os filhos de Coré. Não é Coré que levantou em rebelião contra Arão, mas era uma ordem de músicos, os filhos deles. Depois nós temos aqui Salomão, que escreveu o 72 e o 127, e temos diversos outros autores que escreveram um, outro escreveu outro, picado. E temos 50 salmos que não têm os seus autores definidos, que são salmos que vai ficar com a autoria aí um mistério. Meus irmãos, o livro de Salmos, ao longo do tempo, ele tem mantido o principal propósito dele. Qual que é? Promover a adoração. Promover aqui o louvor apropriado a Deus. O livro de Salmo aqui ele é um refrigério. Aqui nós temos vários ensinos. Nós podemos falar que é um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus. Eles nos consolam, nos exortam, nos confrontam. E tudo isso nós aprendemos em Salmos. Que nós possamos sempre ler Salmos, que nós possamos sempre praticar, para que nós possamos ser fortalecidos para a glória de Deus. Isso é o que, só a introdução. E o que nós vimos até aqui? O que a pastora Dilma ela pregou no Salmo 1, na semana passada? Nós vimos um profundo contraste entre a vida feliz do justo e a vida infeliz do ímpio. Esse contraste foi demonstrado porque, se o justo ele é firme, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, está escrito no Salmo 1, o ímpio ele tem a sua vida instável, como palha que é levada pelo vento. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio ele perecerá, está escrito no Salmo 1. Nós aprendemos que a vida cristã, ela é negativa e positiva. Negativamente falando, nós devemos evitar tudo aquilo que Deus proíbe. E positivamente falando, nós devemos fazer tudo aquilo que Ele ordena. E o que está escrito no Salmo 1? O que a gente deve evitar? Conselho dos ímpios, andar no caminho dos ímpios. A gente tem que evitar assentar nas rodas dos escarnecedores. É a parte negativa que a gente não deve fazer. E o que a gente deve fazer? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, obedecer os mandamentos dEle. Isso nós aprendemos e vimos também que o mundo tem tentado fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, mostrando que a felicidade está em você satisfazer prazeres carnais. O mundo tem mostrado, a mídia tem tentado nos mostrar que ter uma vida justa, uma vida reta, uma vida pura é retrógrado, é algo ruim. Lê do engano isso. Porque o pecado, ele te dá aquela alegria de imediato, aquele prazer, mas só que o resultado disso é uma dor. É uma dor incurável e uma dor permanente. Em contrapartida, a vida santa, a vida justa, ela pode até dar uma dor da renúncia, de você falar não na hora para aquilo que sua carne quer fazer. Que a gente tem vontade de fazer, mas você fala não e aquilo às vezes pode doer. Mas o resultado de uma vida justa é uma alegria verdadeira, é uma alegria duradoura, não é um prazer momentâneo que vai passar. Nós aprendemos isso. O problema, meus irmãos, não é o homem buscar ser feliz. O problema é o homem se contentar com a felicidade pequena demais. Essa vida é passageira. 50, 60, 70, 80, 100, 120 anos é muito pouco tempo. Não podemos nos contentar com isso. Deus nos criou, Deus nos salvou para a vida eterna. Ele nos salvou para a verdadeira alegria. E a alegria maior é qual? Conhecer a Ele. A eternidade vai ser pouco para a gente conhecer a bondade desse Deus, o poder desse grandioso Deus. E Ele nos preparou para essa felicidade, Ele nos salvou para essa felicidade duradoura. Então, não contente com a felicidade que o mundo oferece, com o prazer que Ele oferece, mas busque aqui essa vida justa.
para que você possa experimentar essa alegria eterna. Isso que nós vimos até aqui, e hoje nós vamos expor os Salmos 2. Falando de autoria, esse Salmos ele vai entrar dentre os 50 que é um mistério, porque tem estudiosos que falam que ele é do rei Davi, porque o apóstolo Pedro vai citar em Atos 4, tem estudiosos que falam que esse salmo é um salmo escrito depois do exílio do cativeiro babilônico, então não teria como ser o rei Davi, então a gente fica no meio termo, não tem como afirmar quem escreveu, fica no mistério aí quem que é o autor desse salmo. E esse salmo, ele pode ser dividido em 4 partes, ele é dividido no texto em 4 partes. A gente vê do verso 1 ao verso 3, as nações se levantando, o ímpio se levantando em rebeldia contra Deus. Aí a gente vê no verso 4 e no verso 5 a reação de Deus diante dessa rebeldia, dessa rebelião, que as nações tramam contra ele. Depois a gente vê no verso 6 ao verso 9, a terceira parte, o verdadeiro rei, ele é proclamado por Deus. E depois a quarta parte encerra do verso 10 ao verso 12 com conselhos e advertências para esses reis e também para cada um de nós. Então vamos iniciar a exposição no verso 1 ao 3, a rebelião dos ímpios. Tanto, meus irmãos, quem participa do PG, a lição é a rebelião dos ímpios, a rebeldia dos ímpios e o riso de Deus. A gente vai entender o porquê disso. E qualquer dúvida, você também vai ter durante a semana toda para perguntar ao seu líder de PG e poder discutir a respeito. Vamos à leitura. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aqui o salmista está falando da insensatez, do absurdo que é as nações se virarem contra o Deus Todo-Poderoso. E podemos destacar alguns pontos. Primeiro dele, no início do verso 1, por que se amotinam as nações? Na Ara, em outra tradução, está escrito, por que se enfurecem as nações. Então o que nós vimos? Uma fúria ativa do ímpio contra Deus. Enquanto no Salmo 1, o justo, ele medita na lei do Senhor, o ímpio, ele está aqui se unindo para se rebelar-se contra Deus, para entrar em guerra contra Deus. É uma fúria ativa. Essa rebelião aqui contra Deus, meus irmãos, ela expõe a essência, a natureza do pecado. Qual que é a essência do pecado? É fazer guerra contra Deus. É você se revoltar contra o ensino de Deus, contra os mandamentos dele. É uma rebeldia à ordem de Deus. É uma transgressão. O pecado é transgredir a lei de Deus. E os homens aqui nós vimos que eles estão o quê? Se levantando, estão se enfurecendo. E é uma fúria irracional. Na continuação do verso 1 está escrito, e os povos tramam em vão. Na Ara está escrito, imaginam coisas vãs. Por que é coisa vã? Por que os povos tramam em vão? Por que eles estão se unindo em rebeldia contra Deus em vão? Porque é inútil o ser infinitamente pequeno se rebelar contra o ser infinitamente todo-poderoso. Em vão. Eles estão tramando, eles estão conspirando contra Deus, mas isso é inútil, isso é estúpido, é idiotice. Uma metáfora que a gente poderia dizer, infinitamente menor, lógico, mas uma metáfora, só para ilustrar, seria a formiga cerrando o punho para o elefante, falando, vou acabar com você. É inútil. É inútil a formiga perder tempo com isso. E aqui o salmista mesmo, ele não entende, porque ele começa o verso 1 falando, por quê? Ele está sem entender por que as nações estão se amotinando, estão enfurecendo contra Deus, eles estão tramando coisas em vão. Isso é irracional. Mas mesmo sendo irracional, nós vemos isso desde que a terra é terra.
o homem indo contra Deus. A gente vê isso, os grandes, os pequenos, os poderosos, os reis, as autoridades se levantando contra Deus, tentando tirar Deus da jogada, porque se eu tirar Deus da jogada, se eu tirar Deus da vida, fica fácil de eu fazer aquilo que eu quero. A gente vê uma fúria, a gente vê que essa fúria, essa rebeldia, ela é irracional. E essa rebeldia, meus irmãos, ela não é algo territorial, ela não é algo regional, ela não é algo pontual. Não é, se a gente fosse ilustrar, não é a Globo somente que está se levantando contra Deus. Não é o PT que está se levantando, não é só o Brasil, não é só o Estado Islâmico que está se levantando. Qual que é a extensão dessa rebeldia? Continua no verso 1, agora no verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos. Aqui, quando a gente pega os 3 versos, os versículos, nós vemos as nações, os povos, os reis, os governantes, todos conspiram unidos. Eles tramam contra Deus e o seu ungido, que é Cristo. E tomar posição, o verbo aqui significa preparar para a guerra. O homem, tanto individual quanto a sociedade em coletivo, ele está preparado para a guerra, ele está guerreando contra Deus. Mesmo sendo algo irracional e inútil, o homem está fazendo isso. Ao longo da história, os reis, grandes líderes, grandes governantes, grandes filósofos, grandes cientistas, grandes pensadores, todos eles estão fazendo isso. Estão guerreando contra Deus, estão se levantando contra Deus. E o apóstolo, Atos 4, 26, 27. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles vão pegar esse texto e eles vão aplicar a realidade que eles estavam vivendo durante o momento de perseguição. No verso 26, 4, 26, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Citou Salmos aqui. E agora ele aplica. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então ele citou Salmos e ele aplicou na realidade que ele estava vivendo. Olha, o povo está reunindo aí para conspirar contra Jesus. E a gente tem vivido isso hoje? Demais. Demais. A perseguição cada vez cresce. Eu peguei alguns dados da Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos. 1 a cada 7 cristãos. Isso foi dado de 2021, porque eu não consegui ver o dado de 2022, não tem ainda. Mais de 4.700 cristãos foram mortos por causa de crer em Cristo. É o mundo se levantando contra o ungido de Deus e contra os seus seguidores. Ah, Fabrício, mas essa perseguição é lá no Oriente Médio, essa perseguição é lá na Coreia, essa perseguição ela está lá na China, eu não preciso se preocupar com isso, lê do engano. 4 países da América Latina já estão entre os 50 mais perseguidos do mundo, sabia? Aqui nós temos Colômbia, Cuba, México e Nicarágua, já estão entre os 50. E tem mais 3 da América Latina que já têm observação porque tem crescido o número de perseguição. Venezuela, Honduras e El Salvador. Meus irmãos, está aqui do lado. E essa perseguição, ela começa velada, ela começa sutilmente, até ela vir de forma mais feroz. O mundo, ele odeia Cristo. Odeia o ungido de Deus. E com isso vai odiar e vai perseguir. O próprio Senhor Jesus falou, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Fabrício, por quê? Por que eles fazem isso? O próprio texto vai nos explicar qual que é a motivação dessa rebeldia no verso 3. Qual que é a motivação? Por que as nações estão se levantando contra Deus, seu ungido? Verso 3. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. A mídia tem levantado a bandeira que obedecer a Deus é estar acorrentado. A mídia fala que você obedecer a Deus é você não ser livre. Você tem que ser livre para fazer o que você quer. Não é isso que eles pregam?
Qual que é a motivação do homem de se rebelar contra Deus? É porque ele quer viver sua vida de pecado sem ter ninguém para condená-lo. A motivação é essa, o homem quer viver tranquilo no pecado. Tem um cientista, um cientista, Stephen Hawking, que ele falava que a religião é um conto de fadas criado para homens que têm medo do escuro. Aí teve um matemático filósofo que respondeu ele, qual que é o nome do matemático? John Lennox. Ele falou, o ateísmo é um conto de fadas criado para homens que têm medo da luz. Porque o ateísmo, meus irmãos, a gente vê várias pessoas falando que não creem em Deus, mas o ateísmo não é uma questão intelectual, mas uma questão moral. O ateísmo não é porque eu pensei e vi que não existe, mas é porque eu quero que não exista. Porque se não tem nenhum ser superior moralmente para poder me condenar e me confrontar, eu vivo tranquilo nos meus pecados, eu posso fazer tudo o que eu quero. E o ateísmo ele não é uma questão intelectual, mas uma questão moral. Uma vez que o homem ele não quer mudar a sua conduta, automaticamente ele procura mudar a sua teologia. Uma vez que o homem não quer mudar, não quer consertar, ele muda a teologia dele. Aí a gente começa a ver, vamos atualizar a Bíblia? Tem pastor aí falando isso, os irmãos sabem. Tem pastor falando que tem que atualizar a Bíblia, porque eu quero pecar. Eu conheço pessoas que querem pecar e essa parte está incomodando. Vamos tirar isso da Bíblia. Lançaram aí a Bíblia, estão lançando ou já lançaram a inclusiva, né? Já lançaram a Bíblia inclusiva. Vemos seitas, heresias, vemos pregações, coach cada vez crescendo, o povo está tirando, está mudando a teologia. Nós vemos igrejas inclusivas, porque, olha, daqui é pecado. Esquece isso, rasga essa parte da Bíblia e a gente vai viver tranquilo aqui. E o ateísmo é isso. E Paulo vai dizer de uma forma muito clara em Romanos 18, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, apagam, escondem para debaixo do tapete a verdade pela injustiça. O que ele está falando? Olha, Deus, ele tem revelado sua ira com esses homens, porque eles sabem qual que é a verdade. Intelectualmente, todo mundo sabe que existe um ser superior, que existe um Deus criador, mas o que eles fazem? Eles suprimem essa verdade por causa da injustiça. Eles escondem a verdade do Criador para poder viver a injustiça, para poder praticar toda sorte de abominação, para poder viver na vida de pecado sem cobrança. Meus irmãos, nesse texto aqui fica muito claro que Cristo não é desejado por quem deseja governar sua própria vida. Ele nunca vai ser desejado por quem quer governar a si mesmo. E a gente vê cada vez isso crescendo. A estratégia do homem em rebelião de derrubar a Deus. Antigamente, os povos, quando iam invadir um povo bárbaro, era horizontalmente, era na força do braço, do ódio, da espada, entrava e matava quem era mais forte. Depois eles foram vendo que era melhor você atacar as bases, os princípios que mantinham aquela cultura. Era você ir lá e corroer o alicerce que mantinha, aí o povo ficava fraco, então eles vinham e dominavam aquela nação. E o que Satanás tem feito? O que esses homens em rebelião contra Deus eles têm feito? Eles têm atacado a base que sustenta a nossa cultura, a base do cristianismo. Eles têm atacado o papel do homem que sustenta a cultura, e esse papel do homem ele foi dado por Deus. Eles têm atacado o papel da mulher que sustenta a sociedade junto com o papel do homem. E quem deu isso foi Deus. Eles estão corroendo o alicerce para poder pegar uma sociedade fraca. E se a gente não abrir os olhos, isso acontece no nosso nariz. Eles não chegam e falam descaradamente. Eles vêm de uma forma bem sutil, sorrateiramente, escondido, plantando dúvida, plantando alguma coisa que a nossa carne já quer. E quando você acordar, se não for misericórdia de Deus, já mudou a cabeça da maioria do povo. Olha as igrejas da Europa. Olha as igrejas da Europa, o berço da reforma protestante, acabou. A igreja lá está virando bordel, lugar para o povo. Está virando, não, já viraram bordéis, lugares para o povo usar droga. Todo mundo frio.
Nos Estados Unidos acontecendo a mesma coisa, começa com essa teologia, essa mensagem da prosperidade, começa com teologia coach, começa com Jesus só paz e amor, piega, sentimental, e o povo vai ficando fraco, o povo não quer estudar a Bíblia, e depois vai ser fácil para acabar com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós temos visto nos programas de TV. A gente vê o divórcio dos famosos sendo colocado nos holofotes como se fosse algo glorioso. E um casal fiel lá, 50, 70 anos, daí não dá holofote. A gente tem visto que a vida de um jogador de futebol dá muito mais ibope do que a vida de um trabalhador, pai de família, que trabalha em 2 empregos para sustentar a sua casa. A gente tem que tomar muito cuidado, eu digo eu também, porque as séries de TV, tudo é programado de uma forma para mexer no nosso interior. Quem aqui, junto comigo, já assistiu série que tem bandido, que tem gente fazendo errado, e quando você acorda, você está torcendo para eles conseguirem fugir da polícia? Só eu? Ninguém nunca assistiu lá Casa de Papel e torceu para o professor não ser pego, para a inspetora nunca pegar ele, para o povo conseguir fugir. O povo é ladrão, está fazendo coisa errada. Mas a mídia coloca de um jeito tão bonito, coloca de um jeito, ela te vende algo que você tem que tomar cuidado, senão você torce para o cara mau. A pessoa má, ela ganha notoriedade, os bandidos, eles ganham fama. A corrupção não tem incomodado mais, aquilo que escandalizava não escandaliza mais. As pessoas são pegas em atos de corrupção, a cara não queima mais de vergonha, não, ela se candidata na próxima eleição. E ganha. Os mais corruptos, eles ganham ainda em eleições memoráveis. A cultura, os princípios judaico-cristãos já estão sendo corroídos pelo alicerce, muita gente não acordou para isso. É uma estratégia de guerra. A estratégia do homem aqui, nós vemos isso na mídia, nós vemos isso na política, nós vemos isso nas escolas, não pode mais orar dentro das escolas. Tem escola aí que foi proibido de orar. Nós vemos isso nos lugares públicos, eles tentando tirar qualquer símbolo que lembre Cristo, que lembre religião. Nós temos visto isso em todos os lugares. Você vai ver um filme, se tiver uma pessoa evangélica, normalmente essa pessoa é o quê? Avacalhada, mal pagadora, só dá má nota, só dá mau testemunho. E outra pessoa que não é evangélica, ela é certinha, ela é honesta. O que a mídia está fazendo? Ela já está plantando, olha, crente é tudo isso. Crente não presta, religião não presta. Então a motivação dessa rebelião é essa: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Nós queremos ser livres para pecar. Nós queremos ser livres para praticar todo ato de abominação. Aí uma mulher já não presta, quer duas mulheres não presta, já quer um casal já não presta, começa a colocar animal, bestialidade, pedofilia, toda sorte de abominação a gente tem visto no nosso meio. Infelizmente só vai piorar. Infelizmente só vai piorar porque o homem cada vez está deixando Deus de lado. O homem está em rebelião. E o homem, quando ele é deixado à sua própria sorte, só vem coisa ruim. Meus irmãos, a motivação é essa. A motivação é essa. E como que Deus vê essa revolta? Nós vivemos num mundo habitado por pessoas que odeiam a Cristo e querem acabar com Ele. E como que Deus vê isso? Ele fica preocupado? Nossa, as nações estão se levantando contra mim, o que é que eu vou fazer? Ele fica chateado? Nossa, tem um povo aí. Agora mesmo, acho que em Boston, está tendo um culto satânico, os irmãos sabem? Está tendo um culto satânico lá queimando Bíblia, tudo. Aí Deus acha, nossa, eu estou chateado. Não, tem gente que não acredita em mim, eu estou chateado. Vocês acham que Deus fica assim? Vamos ler o verso 4. O verso 4, a segunda parte. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. No seu trono Deus está rindo. Aqui temos uma descrição antropomórfica, que é o quê? Você dá termos humanos para a pessoa divina. Deus é espírito. Mas aqui fala para ficar de uma forma mais fácil de entender. Fala, olha, ele está rindo. E a única passagem na Bíblia que fala que Deus ri, sabia? Que Deus riu. E não é uma risada de alegria, é uma risada aqui de caçoar, é uma risada de desprezo, é uma risada de escárnio.
Deus vê o homem se levantando contra ele e ele ri disso. Os ímpios, meus irmãos, eles não têm noção de quão ridícula é essa revolta contra Deus. Você vê o povo queimando Bíblia, o povo falando que Deus não existe, blasfemando contra ele, como se Deus estivesse preocupado disso. É o ser infinitamente pequeno querendo guerrear contra o ser todo-poderoso, a formiga contra o elefante. Meus irmãos, isso é idiotice. Eu tenho certeza que você já viu algum programa no YouTube, de televisão, que a pessoa está fazendo algo que você sabe que vai dar errado. Você sabe que vai dar errado, mas ele também sabe, ele vai lá e faz, no final ele se estrepa todo. E você, nossa, que cara idiota. Todo mundo sabia que ele ia estrepar, mas ele foi. Da mesma forma que uma das formas de uma estratégia de guerra dar certo é o efeito surpresa. Você pegar a pessoa sem ela saber. Como você pega Deus de surpresa? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. Como que a criatura vai se virar contra o Criador? Isso é impossível. Isso é impossível. Alguém fez algo que levou Deus a dar risada, e o motivo dessa risada é porque o homem não pode fazer nada, por mais que ele ache que pode, meus irmãos. Isso é algo tão fútil. E a futilidade desses planos dos homens contra Deus, elas se voltam contra eles mesmos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se rebelou contra Deus, e a pessoa, cada vez que você vê, ela está mais afundada no seu próprio pecado, cada vez ela está mais triste, ela está buscando prazer sem limite, e quando você vê, ela está tomando antidepressivo, ela não consegue dormir, cada vez ela está indo mais funda no pecado, na abominação, ela começa a ter conflitos interiores. A futilidade dessa revolta é demonstrada no próprio homem que se levanta contra Deus, ele mesmo paga por isso. Se volta contra ele, homens e mulheres que abraçam essa causa de querer viver sem Deus, sofrem, não existe lugar seguro longe do Criador. E por isso que nós vimos aqui, Deus, ele ri, ele caçoa dessa rebeldia. Só que essa risada de Deus, ela vai virar em ira aqui, começa uma indignação e ela se transforma em ira no verso 5. Verso 5 está escrito: em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza. Deus fica irado. E Deus aqui, ele não precisa atacar, brigar com o homem. Deus não está em queda de braço com Satanás, com ninguém. Uma palavra dele, um sopro da sua boca, e o ímpio, ele se esvai, ele vai igual a palha no vento. Ele é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Os céus triunfam sobre os arrogantes. Nós vimos isso em Apocalipse 11, 18. Deus, ele vai destruir todo aquele que se virou contra ele, todo aquele que está em rebeldia contra ele. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o seu galardão aos seus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem as terras. Então nós vemos aqui que os servos de Deus, eles vão receber o galardão, a recompensa, mas o ímpio, ele será destruído. Deus irá destruir o ímpio. O que aprendemos aqui? A paciência de Deus sem limite. Deus é paciente, ele é gracioso, ele vai dando corda, mas chega um tempo que atinge o limite da iniquidade, e a paciência de Deus se esgota. E toda vez que a paciência de Deus, ela não encontra arrependimento, o resultado disso é a sua ira. Toda vez que a paciência de Deus não encontra arrependimento, o resultado disso é a sua ira. E o inferno nada mais é que a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado. A paciência de Deus tem limites, meus irmãos. E como que Deus vai anular essa rebeldia? Os reis estão se levantando. E agora nós vamos ver quem que é o verdadeiro rei. Deus vai proclamar o seu verdadeiro rei no verso 6 ao verso 9. Que é a terceira parte. E ele diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte.
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Podemos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Nós vimos aqui a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus foi dada pelo próprio Deus. Diante daquela rebeldia dos reis se levantando contra Deus, Deus fala assim, espera aí, eu tenho o meu rei estabelecido. Eu mesmo estabeleci meu rei em Sião. Eu mesmo dei essa autoridade para ele. Eu proclamei, eu o gerei. E nós vimos aqui que longe de Deus ficar em apuros com essa rebeldia, ele levanta o seu próprio rei, que é o seu filho, rei dos reis, senhor dos senhores. Mateus 28, 19, é um texto muito conhecido. Nós vemos o texto da grande comissão, que os irmãos conhecem de cor, mas está aí para ajudar a ler. O que está escrito na versão NVI? 19, vamos começar 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Não é isso? Agora, o que está escrito no verso 18? Então Jesus, aproximando-se deles, lhe disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Qual que é a autoridade de Jesus? Toda autoridade lhe foi dada, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Então, diante daquela rebeldia dos reis, Deus fala, peraí, tem o meu rei aqui, eu já estabeleci o meu rei, eu proclamei o meu rei, o meu filho, o meu ungido, Jesus, e ele tem toda a autoridade. E no verso 7 continua, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto ele vai ser citado depois em Hebreus, e falar aqui que Jesus foi gerado por Deus não tem a ver com relação biológica, relação ontológica, relação do início da existência, mas aqui tem a ver com a coroação de Cristo. Isso é uma metáfora para falar que Jesus foi ressuscitado por Deus. Eu mesmo te gerei, eu mesmo te ressuscitei. Então, Cristo, ele tem a sua autoridade estabelecida sobre a igreja pela qual ele sacrificou morrendo por ela. Isso é de uma forma muito clara, a gente vê em Efésios 1:20. Deus falando, olha, ele mesmo ressuscitou a Cristo. O poder de Deus para ressuscitar a Cristo, a gente consegue ler no 20. Esse poder ele exerceu em Cristo. Quem exerceu? Deus. E o que aconteceu? Ressuscitando-os dos mortos. E o que Deus fez? O fez assentar à sua direita, posição de autoridade, nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas dessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, dizer que Jesus foi gerado aqui significa dizer que ele foi ressuscitado, em relação à geração de autoridade dele como rei, no reino estabelecido pela igreja que ele comprou com o seu sangue. Ele está acima de todo rei, ele está acima de toda autoridade. Nesse mundo, no mundo por vir, no universo, quantos mundos existir, ele é o rei dos reis, para sempre será. Deus, ele reage àquela rebeldia, primeiro ele rindo e depois falando, olha, eu tenho o meu rei estabelecido, eu dei autoridade para ele, eu ressuscitei ele. Ele é o rei dos reis, ele está acima de todas as coisas. E o salmista continua no verso 8 falando, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Aqui está falando da herança de Jesus. João 1 vai dizer que ele era o verbo que estava com Deus desde o início, ele era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, e nada foi feito sem ele. Então, todas as nações já são de Cristo, mas aqui o contexto, a herança de Cristo que está falando aqui é sobre a igreja. Nós vemos em Apocalipse 5:9, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então a igreja ela é um presente de Deus para o seu Filho, para o seu ungido, para Jesus Cristo. E isso fica muito claro em João 6,37, quando Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá, quem que dá? O Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, qualquer herança de Cristo, o reino que Deus deu para ele, a sua igreja, os salvos, aqueles povos, tribos, línguas e nações que Jesus comprou com seu sangue na cruz. Meus irmãos, isso é tremendo demais. É tremendo demais saber que Deus ele tem o seu reino estabelecido e o rei estabelecido, que é o seu ungido, que é Cristo. E o governo de Jesus é dito no verso 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. A vara tinha a utilidade do pastor com seu rebanho, mas ela também tinha a utilidade para afugentar os ladrões. E ela, depois de um tempo, ela foi tendo a utilidade, também tendo um significado de autoridade, de governo, tanto que em algumas versões, a palavra vara, King James, ela traduz como cetro de ferro. O cetro do rei, o seu governo, a sua autoridade. E aqui está dizendo que Jesus vai quebrar com a vara de ferro, com o cetro de ferro, e vai despedaçar como um vaso de barro, todo ímpio, todos aqueles que são em rebelião contra ele, contra Deus. Imagina um cetro de ferro, uma vara, um bastão de ferro quebrando um vaso de barro. É isso, todo aquele que não se dobrar será quebrado. Todo aquele que não se dobrar ao senhorio do ungido de Deus, que foi estabelecido Rei dos Reis, será quebrado por ele, meus irmãos. Cristo tem um domínio universal de toda a terra, todo joelho tem que se dobrar a ele. É fácil Deus destruir os seus inimigos. Se ele quiser, um sopro. Um exemplo, só para ilustrar, Faraó. Lembram? Poderoso, sábios, cavalos, exércitos, todos eles afogaram como se fosse chumbo quando Deus quis. É muito fácil para Deus destruir os seus inimigos. E aqui nós aprendemos que é Deus quem governa a história, Ele que levanta reis, Ele que levanta reinos, Ele que derruba-os. E Ele levantou o seu ungido Cristo como Rei dos Reis, e o seu trono jamais terá fim, jamais será abalado. E meus irmãos, nós vimos aqui a rebeldia das nações contra Deus, nós vimos a reação de Deus diante dessa rebeldia, nós vimos que Deus ele proclama o verdadeiro rei, que é o seu ungido para essas nações, fala da sua autoridade, do seu governo, da sua herança, e agora na quarta parte nós temos conselhos e advertências. Nós vemos no verso 12, conselhos, primeiro conselho, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. No verso 10 aqui, o salmista está falando com aquele povo, olha, usem a sabedoria, usem a cabeça, a inteligência sua, vocês estão rebelando contra o Todo-Poderoso. Sejam prudentes. Essa rebelião, ela é tola, ela é inútil. E aqui é reforçado pela expressão, aceitem a advertência. Aqui é um verbo passivo, que está sofrendo, reflexivo, ele está falando, é como se ele falasse assim, olha, vocês já foram avisados. Não se arrependam depois. Vocês já foram avisados que vocês estão fazendo, vocês vão ser espedaçados pelo cetro de ferro no final. Se arrependam. E o que fazer, segundo o conselho no verso 11? Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, ao invés de rebeldia, ao invés de se levantar contra Deus, sirva a Ele. Nações, reis, ao invés de se rebelar, sirvam a Ele. Louvem, adorem a Ele. Meus irmãos, é um privilégio servir ao Deus Todo-Poderoso, não é uma obrigação, é um privilégio. Sempre que a gente pode, a gente agradece a Deus. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, é um privilégio ir na casa do Senhor, porque é um privilégio. E aqui está dizendo exultem, exultar significa excesso de alegria, grande júbilo.
A gente tem que servir a Deus, não é com pesar no coração, não é com tristeza, como se estivesse indo para o velório, mas com alegria, porque é um privilégio a gente servir esse Deus. Ele nos escolheu primeiro, esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos atraiu a Ele, e nós devemos servi-lo com alegria, com temor, com tremor. E o último conselho no verso 12. Está escrito, beijem o filho. Aqui é o Filho de Deus. E beijar é no sentido de submissão. Os irmãos já devem ter assistido o filme, que o soberano ele está sentado, ele tem aquele anel, chega alguém, ele faz assim, a pessoa tem que ir lá e beijar. É um sinal que está reconhecendo aquela autoridade dele. E aqui era como se a pessoa se ajoelhasse mesmo e beijasse, como se beijasse os pés do soberano. E o conselho aqui é beijam o filho, ou seja, se submetam ao senhorio de Cristo, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos que nele se refugiam. Então, primeiro aqui, beijar o filho significa submeter a ele. Meus irmãos, aqui é um convite para reflexão e rendição ao senhorio de Jesus. Um convite à reflexão e à rendição ao Rei dos Reis. E isso implica numa submissão voluntária e numa promessa de obediência. A gente tem que submeter ao senhorio de Cristo e obedecê-lo. Primeira advertência é essa, porque aquele que não fizer isso tem um motivo. Qual que é o motivo para submeter ao filho? Para que ele não se ire. Para que ele não se ire. Aqui está falando da manifestação da ira do Filho de Deus, que será ruína para todos que são em rebeldia com ele. Meus irmãos, Covid-19, guerra, atrocidade, tsunami, qualquer coisa que você acha que é pesado, vai ser cócega em bebê quando vir manifestar a ira do Cordeiro de Deus. Não vai ser nada comparado naquele dia que ele vier para julgar. E Jesus não vai vir mais como um cordeiro para salvar, ele vai vir como um homem de guerra, como um juiz. Ele vai subjugar todos os rebeldes, ele vai subjugar, ele vai acabar com todos aqueles que se levantam contra ele. Isso será terrível, terrível coisa é. Será um dia terrível, meus irmãos, o dia da ira de Cristo. Nós vimos isso em Apocalipse 6,15. Aqui a advertência, olha, submetam ao Filho para que ele não se ire. Só uma ilustração da ira do Cordeiro nós vemos em Apocalipse 6,15. Vamos ver. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O povo ficou doido para fugir da ira do Cordeiro. 17, pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? O povo tentou fugir, mas como foge daquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê? Meus irmãos, é inútil se levantar, tem que arrepender, tem que sujeitar o filho, porque senão o dia da ira dele vai ser um dia terrível para essas pessoas. E essa ordem de submeter a Cristo é urgente, pois ela será repentina. No próprio texto está escrito, beijam o filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente. Pois, num instante, acende a sua ira. Ou seja, não vai estar na agenda de ninguém, não. É semana que vem, viu? Você tem tempo. Vai ser ano que vem, vai ser depois de tal evento que Cristo vai vir. Ninguém tem isso na sua agenda, vai ser de repente. Ele vai retornar sem aviso prévio. Nós convivemos hoje com a longanimidade de Cristo, com a sua paciência, com a graça, o chamado. Aqui é um chamado ao arrependimento, mas chegará um momento que ele vai vir para subjugar todas as nações. Chegará um momento que ele vai vir para poder reinar com seu cetro de ferro, vai despedaçar todos os ímpios. E será de repente. Será num instante. E naquele dia, meus irmãos, quão terrível será contemplar a face do Cordeiro irado para aqueles que se levantaram contra ele. Naquele dia vai ser terrível. Muitos vão tentar correr, se esconder, mas Cristo que tudo vê, ele vai subjugar.
Naquele dia, muitos que acreditaram numa teologia coach, que acreditaram numa teologia da confissão positiva, muitos que acreditaram numa teologia da prosperidade, numa teologia bíblica, vão ter o seu chão desabando diante deles, porque não lhes foi dito sobre a ira do Cordeiro. Naquele dia, muitas pessoas vão gritar para esses falsos mestres, vão falar: aqui, vocês não tinham nos dito que Deus ia salvar todo mundo? Aqui, vocês nos tinham decretado a nossa vitória eterna? Aqui, falsos mestres, vocês não tinham dito que eu era centro do coração de Deus, que eu era tipo um Deus? Será tarde demais, meus irmãos. Será tarde demais. Naquele dia, essas pessoas vão ficar em apuros. A ira do Cordeiro, a ira de Deus para com o pecado é algo terrível. E Cristo, ele experimentou essa ira. As mãos perfuradas dele é uma prova que ele experimentou essa ira na cruz. Ele enfrentou a ira do Pai para com o pecado. E por conhecer essa ira, ele aqui faz um chamado: olha, arrependam-se, sejam prudentes, aceitem a advertência, sujeitem-se à minha autoridade. Meus irmãos, é um chamado urgente. Ninguém pregou tanto sobre o inferno quanto o próprio Jesus. Ele pregou mais que todos os apóstolos falando sobre o inferno, sobre a ira divina, porque ele conhece, ele sabe como será. E sabe o que é estranho? O horror dos horrores é que tem pessoas que ignoram isso. O horror dos horrores são pessoas que ignoram Cristo, que ignoram o chamado ao arrependimento, que ignoram essa mensagem tão nítida, tão clara. E tem pessoas que brincam e ainda se levantam contra esse Deus, e elas vão pagar muito caro, mas será tarde demais. A segunda vinda significará ira para todos aqueles que se rebelaram contra Deus e seu Filho. Mas será um momento de grande alegria para todos aqueles que se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo, vai ser um momento de muita alegria para nós, meus irmãos, para todo aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Será um momento de exultação, de gozo. Será um momento terrível para os ímpios, mas será um momento de alegria para os salvos, onde nós vamos poder falar: Jesus, nós orávamos por isso, nós falávamos lá na igreja, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. A gente falava isso direto com o pastor Glauco, que alegria que isso aconteceu. Ora vem o Senhor, o bendito do Senhor. Será um momento de muita alegria, meus irmãos. Como o texto termina: como são felizes todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. Meus irmãos, não existe refúgio contra o Senhor, somente nele. O nosso refúgio é no Senhor, o nosso refúgio está nele, o nosso socorro vem dele, somente dele. Então agarre ao Filho, beije o Filho, submeta-se a ele. Essa é a aplicação de hoje, para encerrarmos. Se submeta ao Filho de Deus, beije o Filho, em total submissão, aceite o senhorio dele, e que você possa obedecê-lo. Enquanto nós estamos respirando aqui, enquanto ele não veio, há chance, o dia é hoje. Não é para amanhã, para a semana que vem. Isso também desperta em nós um senso de responsabilidade e urgência para todos aqueles que nós conhecemos, que ainda não se submeteram a esse Deus. Será um dia terrível para eles. Então, que isso possa nos acordar para pregar, para evangelizar, para chegar para o nosso parente e falar: olha aqui, você não quer aceitar, mas eu vou só ler um texto para você aqui, como que vai ser no final, tá? Você está sendo avisado, aceita a advertência, pelo menos para a pessoa saber. Então, meus irmãos, que nós possamos entender desse privilégio que é servir esse Deus Todo-Poderoso, e que nós possamos pedir a Deus sempre força para nunca desviar desse caminho, que Ele sempre nos mantenha firmes e fiéis a Ele, porque nesse grande dia, nesse terrível dia da ira do Senhor, nós vamos ter um maior momento de alegria na nossa vida, porque nós vamos ser chamados para morar com o nosso Senhor e Salvador. Grande dia será para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar?